Bem-vindo, meus amores, a esse que é um programa piloto, em que eu faço um jogo de tarô, nosso processo criativo, e você me diz se foi para você ou não. Combinado? Eu montei esse jogo para isso, e é claro que ele começa do jeito que eu sempre gosto de começar. Quem já leu comigo tarô sabe que é estabelecendo um conflito. O conflito de hoje, essas duas cartas aqui, é travado entre o 4 de copas e o Ás de paus. A gente está falando aqui, então, entre a nossa necessidade de conter as emoções, de organizar as emoções quando elas chegam ali em fluxo, nessa água que vem, a gente, peraí, calma aí, deixa eu segurar aqui, e essa força do fogo que vem com tudo ainda indefinida, né, que arrasa, que é o Ás de paus. Esse conter as emoções, às vezes parece que é só um conter as emoções, assim, que vem de um lugar de, ai, peraí, agora não é hora para eu chorar, né, deixa eu segurar aqui, mas com o Ás de paus, essa cena que esse conflito fala, da gente, quando a gente tá ali num momento, um estado emocional gostoso de criar, tá criando, tá fazendo, tá acontecendo, né? Paus, fogo, tá acontecendo, tá fazendo, e aí não quer de jeito nenhum perder a trilha desse estado emocional e não quer tanto, tem tanto medo de perder, de voltar para aquele lugar que a gente talvez estivesse ali em outro momento, né? Porque a criação é isso, né? Ela vai e vem. Então pode ser que você estivesse ali quase agora naquele lugar, mas em que você não sabe exatamente se tem algo sendo criado, que tem uma certa angústia, né, uma coisa ali que, em que as coisas não estão claras, né, não estão brotando diante de você. Então, você que agora está fluindo, não quer parar de fluir, e aí fica tentando, de repente, já ver como é que você vai fazer para segurar esse estado emocional, e em que o fogo acontece, né, com tanta fúria. Só que aqui tem um conflito, né, e é o conflito desse querer segurar esse estado com esse fogo que aumenta. Então, não quer sair desse estado inspirado, não quer sair desse estado emocional em que você faz, em que você acontece, você começa a já tentar se organizar, tá, o que eu faço, como é que a gente vai fazer para manter isso aqui, mas o fogo começa a aumentar, e você tentando segurar, e o fogo aumentando, e você tentando ver como segura, e aí uma hora não cabe mais. Então, uma hora esse fogo que chega, e que precisava do fluxo, né, precisava desse fluxo emocional para correr em equilíbrio, né, a água e o fogo dançando juntas, para a gente poder criar sem queimar tudo, né, sem explodir tudo, sem burnout, o que a gente conhece, né, normalmente como burnout. Esse Agipaus que precisava dessa estrutura para correr livre e tudo mais, ele encontra essa parede que a gente cria para tentar não sair desse estado de inspiração, de criação, ou de qualquer outro estado emocional, ele bate contra essa parede, e aí acontece no estômago, né? Eu pergunto para o tarô, para onde é que a gente vai com esse conflito? E ele diz para o 5 de copas. As nossas emoções param de fluir, ficam ali sendo contidas e começam a envelhecer dentro da gente, né? Com o toque desse fogo que ainda rege, esse conflito que ainda rege esse jogo, essas emoções envelhecidas ali, meio que essa água apodrecendo, porque tá parada, ainda tem esse toque ígneo, esse toque furioso do fogo. Então vai acontecer mais ou menos aqui, eu disse por conta disso, né? Vai ferver aqui, né, entre o peito e o estômago, trazendo talvez à tona uma raiva, uma fúria, mas principalmente um desencantamento, uma decepção com as coisas. Porque essa água, essa emoção e esse fogo, essa energia criativa que não tem mais para onde ir, elas começam a ver uma espécie de decadência, assim, da nossa relação com as coisas, inclusive da nossa relação emocional com as coisas, né, da gente imaginando as coisas, sabe? Então, é um pouco aquele movimento do olhar para a pedra e ver a pedra mesmo, sabe? De quem que é essa... Da Adélia Prado, claro, é sempre ela. A Adélia Prado fala, né? Eu olhei para a pedra e vi a pedra mesmo, né? Um momento de desilusão, porque geralmente quando a gente está em estado criativo e poesia, a gente olha para a pedra e vê tanta coisa, tanta possibilidade. A gente está falando de um movimento de cair no concreto das coisas. Então, olhar para a pedra, para a qual eu estava olhando e estava vendo possibilidade, e de repente ver a pedra mesmo, só ela ali, concreta, né? Uma desilusão, um peso no fundo do peito, um desencantamento, que é resultado desse não fluir das emoções, desse fogo que chega em emoções que não fluem, né? Dessa tentativa de manter as coisas no mesmo lugar, porque criação é fluxo. Antes de revelar essa carta aí que vai dizer pra gente para onde é que a gente pode ir, né, para cuidar
desse conflito e disso que o conflito gera, eu quero dizer que esse conteúdo aqui, ele é possível por conta das minhas alunas e leitoras queridas que, adquirindo os conteúdos pagos, tornam conteúdos como esse daqui possíveis. Então, obrigada. E se você quer se tornar uma aluna, quer se tornar uma leitora, tem um link aqui embaixo que te conta como, além de ter acesso aos conteúdos em si, né, que modéstia à parte são poderosos, e que inclusive tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, você ainda apoia conteúdos como esse. E aí eu pergunto para o tarô, tá, e como é que a gente cuida disso? E ele me diz, a rainha de paus. Quando ele diz a rainha de paus, ele diz, não é, a gente não cuida disso deixando, vai, vamos ver no que dá. A gente cuida disso tomando pra gente, né? A rainha pega para ela é rainha do próprio fogo, é ser rainha do próprio fogo, é um pouco assumir a responsabilidade e daí tomar o poder por esse fogo. Como é que a gente pode conduzir? É uma pergunta para se fazer, super digna. Mas essa carta diz, é a gente que conduz o nosso fogo, né? Você que conduz o seu fogo. Então, é um pouco tomar as rédeas desse, conduzir esse fogo. Não ser apenas vítima do fogo que acontece, ou mesmo desse medo de perder a conexão com o fogo, né? Então, nossa, eu realmente tenho medo de perder a conexão com a criatividade, e realmente, por conta disso, eu me agarro tanto e eu não solto, e nossa, não, tudo bem, esse é um acontecimento. O próximo é rainha de paus nesse acontecimento. O que eu faço? Como é que eu posso conduzir isso aqui para que não haja um apodrecimento das águas, um aprisionamento do fogo? Se perguntar sobre como conduzir isso, já vem de um lugar, né, de rainha de paus, que é de um lugar de eu posso conduzir isso. Então, como eu faço isso, né? Que é diferente do, putz, me aconteceu. Ou então, tava olhando pra pedra, ela tava falando comigo, e aí agora ela é a pedra mesmo, tá tudo ficando mais concreto, eu tô me desiludindo, tô sentindo essa desilusão, esse apodrecimento da relação emocional com as coisas, meu Deus do céu, eu sou vítima disso. Não, rainha de pau nisso. Então, tá, beleza, até ali, as suas emoções, o seu fogo estavam conduzindo a sua dança, mas na hora que você desequilibrou, começou a conter ali, aí as coisas começaram a sair do ritmo próprio da criação, esse ritmo que estava conduzindo sua dança agora precisa ser conduzido pela sua dança. Então, qual é o movimento que você faz na sua dança para poder retomar esse ritmo ao seu lugar criativo, né? Para que ele não vire ali burnout, por exemplo. E aí, se você não sabe como fazer, se pergunta, né? Se perguntar, já é um lugar da rainha de paus, perguntar como é que eu faço, diferente de, putz, me aconteceu, né? Então, como é que você faz? O que você faz agora? Como é que você pode fazer para poder fazer diferente dessa vez? E aí, foi para você esse jogo? Ou dessa vez não? Me conta aqui nos comentários.